profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo 8 e 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Todos acharam? Diz amém. Quem não achou, diga misericórdia. Sumiu Isaías da Bíblia da pastora Nani. Voltou. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9 diz assim, ó. O Senhor diz: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Eu vou ler de novo esse versículo, tá, gente? O Senhor diz: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também o que faço é superior ao que vocês fazem. E os meus pensamentos são superiores aos seus pensamentos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? O tema desta mensagem de hoje é: não será como você pensa, será como Deus planejou. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ela, libera essa palavra, diga assim: não será como você pensa, será como Deus planejou. Não vai ser como, pastor, mas o meu pensamento é excelente. Multiplica por 1000, porque o pensamento de Deus é muito melhor. O plano de Deus, o planejamento de Deus para a minha vida é muito, ainda que você tenha pensado, tido os melhores pensamentos, ainda que você tenha tido os melhores planejamentos, multiplica por 1000, pode ir até por mais de 1000, e você vai ver que o planejamento que Deus planejou para você é muito melhor do que o que você tem planejado. O que Deus planejou, irmãos, está muito acima das nossas expectativas e vai muito além do que podemos imaginar. O que Deus tem planejado para a minha vida e para a sua vida, Ele vai muito, está muito além, está muito acima das tuas expectativas. Está muito além das suas expectativas, muito acima daquilo que você pode planejar. Mas o que nós precisamos entender é ter esse conhecimento. O que Deus está dizendo aqui, ó? O Senhor diz: os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. O que você está pensando? Só vou pedir um pouquinho de retorno aqui para mim. O que você tem pensado ao teu respeito? Qual é os seus projetos? Qual é os seus planejamentos para a sua vida? Ah, pastor, tenho feito grandes planos. Legal, glória a Deus por isso. Mas aí você vê, Deus diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. A maneira que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, é muito diferente da maneira que você está planejando. Ainda que você pai, você mãe, tem planejado coisas boas para os seus filhos, tem projetado, tem preparado, tem trabalhado, quem sabe aí muito, para você impulsionar o teu filho, entrega tudo, faz isso, continua fazendo, mas entrega na mão de Deus. Deus, eu fiz um plano para os meus filhos, eu tenho feito projetos para a minha família, mas está aqui, Senhor. Eu sei que o que o Senhor tem para a minha vida vai muito além do que do que eu posso imaginar. Está muito acima dos meus pensamentos. Ele diz assim, ó: assim como os céus é mais alto do que a terra, também o que eu faço é superior ao que vocês fazem. Assim como o céu está acima da terra, assim, o que eu faço também é muito superior àquilo que vocês podem fazer. Então o que eu entendo com isso? Que Deus, irmãos, o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele tem planos especiais para a nossa vida. Ele tem planos individual para a minha e para a sua vida. Agora, abrindo um parênteses aqui, é uma grande parte, irmão, das nossas frustrações. Quem já não teve frustrações? Quem já não teve muitas frustrações, criou expectativa? Uma grande parte das nossas frustrações não tem a ver com as pessoas, nem com a vontade de Deus ou com ataques do diabo. Por quê?
elas são fruto das expectativas erradas que nós mesmos criamos. Nós vamos criando expectativa e muitas vezes nós ficamos culpando as pessoas, culpando os ambientes. Eu mesmo, irmão, fiquei culpando anos da minha vida, como já falei aqui, vocês já sabem, culpando meu pai. E caminhei debaixo dessa sombra por muitos anos, e dizendo, se não fosse, se ele tivesse feito diferente, seria assim, a minha vida seria diferente. E a gente fica arrumando uma desculpa, jogando a culpa para alguém, para outra pessoa. As nossas frustrações a gente vai inventando, colocando alguém como vilão da nossa história, porque a gente muitas vezes não assume. Mas a gente cria muitas expectativas. A gente cria expectativas muitas vezes errado. E às vezes as nossas frustrações, as nossas quedas, não tem muito a ver com as pessoas. A maioria das nossas quedas, a maioria das nossas frustrações, não tem nada a ver com o fulano, com o beltrano. Não tem nada a ver, irmãos, com o plano de Deus. Não tem nada a ver com o próprio diabo. Porque é muito fácil, irmãos, as pessoas hoje espiritualizar e jogar a culpa no diabo. Eu traí minha esposa porque o diabo. Eu fiz esse negócio ruim porque o diabo. Eu caí numa dívida que eu não consigo mais pagar porque o diabo me tentou. E é muito mais fácil, não é verdade? Achar alguém para culpar. E nada melhor do que culpar o diabo, porque ele é sujo mesmo e não tem o que fazer, não tem mais conserto na vida dele. Então a gente acha um vilão, a gente vai culpando, mas na grande verdade é que a gente vai criando muitas expectativas, irmãos, e a gente começa a se mover pelas nossas expectativas. A gente vai criando pensamentos e vamos agindo mediante esses pensamentos. Então um dos motivos de muitos cristãos, irmãos, estarem frustrados dentro das igrejas, é porque criaram expectativas que Deus nunca nem sequer pensou, irmão. Tem muita gente hoje frustrada dentro das igrejas, pessoas que estavam dentro de uma igreja, saíram da igreja e não querem mais voltar para a igreja, porque as pessoas criaram uma expectativa. Criaram uma expectativa muito grande de uma promessa que nunca nem passou no coração de Deus. Deus nunca falou. Mas a gente criou e pensou assim, agora eu vou para a igreja, agora eu vou para essa igreja, agora eu vou para caminhar com Deus, e agora meus problemas acabaram, tudo vai se resolver. Não é assim que a gente pensa, e tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. A gente vai criando expectativa, irmão. Eu quero deixar para você hoje entender isso. Não crie muitas expectativas, irmão, que vai dar tudo certo. Porque tem dias que vai dar tudo errado na nossa vida. E você vai ter que ser forte, você vai ter que ser resistente, você vai ter que ser resiliente, para você não parar de lutar, para você não desistir de lutar, meu irmão. Vai ter dias que vai dar certo sim, mas não crie expectativa que agora sim. Agora nós vamos fazer a semana da santificação, agora vamos fazer esse jejum, agora vamos fazer 30 dias de oração e 30 dias de jejum e vai dar tudo certo. Irmão, tem coisa que vai dar errado e a gente vai ter que ser forte, você vai ter que ser resiliente, você vai estar orando a Deus. Agora mesmo aqui um exemplo. Pastor Aline está aqui adorando a Deus, servindo a Deus, pastor Dilo em casa se preparando para o culto, menino passa mal, para onde ele foi? Ele estava se preparando para ir para a igreja, para onde ele foi? Para o hospital. Não é nada grave, tenho certeza, mas está lá no hospital. Mas como está aqui? Eu estou aqui adorando a Deus. Ela podia estar em pânico, desespero, murmurando, reclamando e coisa assim. Está lá o pastor Dila se arrumando para vir para onde? Para o culto. Mas Deus diz assim, não, o teu destino vai ser para onde? Para o hospital. Por quê? Pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não vai ter resposta por quê. Às vezes vai ter uma resposta imediata e às vezes não vai ter. Então a nossa caminhada com Deus é assim. E por que as pessoas vão se frustrando? Porque as pessoas vão criando expectativa, vão criando pensamentos dentro de si e vai trazendo aquilo como se fosse uma realidade já para a sua vida. E quando vem a coisa ruim que dá na frente, o que faz? Ele esmurece, joga tudo para o alto e diz assim, eu pensei que seria assim. Eu pensei que seria assim. Olha o que diz em Provérbios capítulo 16.
Fica com a sua Bíblia que temos mais textos para nós ler. Provérbios 16, versículo 1. As pessoas dizem assim, diz assim o texto: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. As pessoas podem fazer todos os planos, mas é o Senhor que dá a última palavra. O meu conselho que eu dou a vocês, o conselho que eu posso dar a você nessa noite, mediante esta palavra: não deixe de fazer os seus planos. Ah, pastor, se é assim, então eu não vou mais fazer plano, não vou fazer projeto nenhum. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Você faz todo o teu projeto, faz todo o teu plano e diz assim: eu vou dar a última palavra e vou dizer um sim. Então vai dar certo. Mas às vezes você vai dizer assim: não, eu vou dizer não. E às vezes Deus diz não, irmão, para os nossos projetos, para os nossos planos, não é porque o plano é ruim. Eu estou quase todo dia, eu falo, como eu queria, ainda ontem eu falei, disse assim, como que eu queria, falando com o Alisson, nós estávamos olhando as fotos ali, lá de Moçambique, estão lá construindo uma barraca, cavando umas madeiras para fazer um coberto, por causa do sol muito quente, para fazer no terreno lá que a gente está pagando lá, uma equipe de pessoas ajudando a contribuir. E eu disse assim, como eu queria ter dinheiro para mandar para lá e ele construir o melhor barracão. Mas eu não tenho. Não tenho nem para nós construir o nosso templo aqui. A gente não tem. Mas eu disse, mas como eu queria. Mas por que Deus não dá? Eu vou ficar questionando com Deus, por que Ele não deu, por que Ele não dá? Não, irmão, eu não sei por quê. Ou não é a hora, não é o tempo. Talvez se Ele desse para a gente mudava o coração da gente. Então eu não sei, não adianta. Então eu posso fazer plano, eu posso criar expectativa, mas sempre, o meu conselho que eu dou a você: faça os teus planos. Não deixe de fazer os teus planos, não deixe de fazer os teus projetos, mas não esqueça de levá-los a Deus. Faça os teus planejamentos, faça os teus planos, faça os teus projetos e leve eles a Deus. Diga a Deus: está aqui meu planejamento, está aqui o desejo do meu coração, está aqui o anseio da minha alma, está aqui a minha paixão, está aqui o que eu quero fazer, está aqui tudo o que eu desejo fazer, porém está na tua mão. A última palavra é a sua. Se o Senhor disser que não, eu vou aceitar, mas não faça que nem criança bardosa, irmão. Quando Deus dizer não para você, não fique fazendo birra, não fique fazendo pirraça, não fique se esquiando, não fique retrocedendo, diga não. Então Deus disse não para mim dessa vez. Então existe um porquê que Deus disse não. É porque o pensamento dele é outro, o plano dele não é para agora, o plano dele é para o futuro, é de outra forma, de outra maneira. Vocês estão me entendendo? Diz amém. Olha o que diz em Jeremias, livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Que nos diz assim, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração. Você já ouviu alguém dizer para você: faça o que o teu coração está desejando, o teu coração está mandando você fazer? Então faça, siga o teu coração. Não, irmão, não siga o teu coração, guie o teu coração. Diga para o seu irmão, diga: não siga o teu coração, guie o teu coração. Coração não é para você seguir. Misericórdia, irmão, se eu fosse seguir o meu coração, não sei onde eu estava. Você tem que guiar ele, é você pegar ele assim: não, eu não vou ceder, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Você quer me levar para esse caminho, mas é eu que tenho o controle. Olha o que diz Jeremias então aqui, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Se você colocar a mão aí, ele está batendo aí dentro. O coração é o centro das nossos sentimentos. Quer dizer, sem ele a gente morre. Se ele parar de bater, a gente morre. Mas a Bíblia fala dele, diz assim, enganoso é o seu coração, mais do que todas as coisas. Então você não pode seguir o teu coração. Então nós estamos acostumados, irmãos, a culpar os outros pelas nossas frustrações, decepções, derrotas, quando na verdade fomos nós mesmos que criamos expectativa que essas pessoas nunca prometeram.
Por que tem gente, às vezes, irmão, que rompe amizade, rompe, enfim, tanta coisa? Porque você vai criando expectativa em relação às pessoas, e fica esperando das pessoas coisas que elas nunca te prometeram. E daí, quando elas não te dão, você se decepciona, diz assim, todo mundo não presta. Eu entrei um dia nesse lugar. Eu disse assim, que eu já falei isso aqui. Um dia eu disse assim, não quero mais cuidar de gente, porque as pessoas são todo mundo Judas, são todo mundo traíra, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu entrei nesse lugar e só me arrebentei. Então as pessoas, irmãos, não são tudo ruim. As pessoas não são todas elas falsas. As pessoas não são todas elas traiçoeiras. Não, irmão, não são todas más. Existe muita gente boa. Inclusive eu sou um cara legal. Você é também? Você é gente boa? Quem é gente boa aqui diz amém? Quem é confiável aqui diz amém? Quem é leal aqui diz amém? Quem é fiel diz amém? Amém. Enche o pulmão para você dizer. Pastor, mas ainda eu não sou. Então profetiza que você vai ser. Se você se sente assim, mas eu não sou leal, eu não sou fiel, eu não sou isso, começa a profetizar, diga, não, eu sou, eu vou ser, eu vou me tornar, eu vou passar pelo processo e eu vou me tornar. É assim que você começa a chamar a existência aquilo que não existe. Então muitas vezes nós ficamos assim, porque a gente cria expectativa nas pessoas que elas nunca falaram para a gente. Às vezes tem pessoas que ela nunca prometeu que ficaria do nosso lado para sempre. Ela só estava do nosso lado por um tempo. E daí quando a pessoa se afasta da gente, a gente culpa a pessoa, porque é isso, porque é aquilo. Não, irmão. Porque se a gente se frustrou e se decepcionou, é porque a gente criou expectativa errada a respeito. E está tudo certo. Às vezes você cria uma expectativa a respeito da caminhada com Deus. Porque agora Deus está no controle, irmão. Por Deus estar no controle, não significa que não vai vir tempestade a soprar contra o teu barco. É muito claro, a Bíblia fala isso. Estava Jesus no barco dormindo, e de repente estavam os discípulos remando, e de repente o que aconteceu no mar? Uma grande tempestade, e o barco começou a entrar água dentro, começou a entrar água, e começou a querer afundar, e o vento bateu no barco, mesmo Jesus estando no barco. Então o fato de Jesus estar na sua vida não significa que não vai ter desafios para você enfrentar, meu irmão. Amém? Então às vezes por que a gente vai fracassando e vai desistindo da obra, vai desistindo da missão? Porque a gente cria expectativa que vai dar tudo certo. A gente canta aquele hino, né? Vai dar tudo certo, né, pastora Aline? Em nome de Jesus. Eu não vou me arriscar a cantar aqui, porque vai sair coisa errada aqui, né? Pastor Doni se arriscou a cantar aqui hoje. Dá para chamar para o Ministério de Louvor aí, Alice. Um back legal. Uma segunda voz aí, top. Eu não dá certo para cantar. Mas às vezes a gente acha que vai dar tudo certo. E quando dá errado, irmão? Não, Deus às vezes planejou assim. Sabe que às vezes dando errado, irmãos, é a maior bênção que pode acontecer na nossa vida. Dar errado muitas vezes algumas coisas da nossa vida é a melhor coisa que podia ter acontecido, porque às vezes é um livramento de Deus para a nossa vida. Então na maioria das vezes, irmãos, não são as pessoas que nos enganam, é o nosso coração. Porque enganoso é o nosso coração, diz a Bíblia. Enganoso é o coração. Então não são as pessoas que enganou, não foi ninguém que traiu, não, é porque a gente às vezes se enganou. O teu coração te enganou. Você pensou algo exuberante, criou uma expectativa, e de repente eu tenho um exemplo aqui para ler, para nós já estar fechando essa mensagem. Abre lá em 2 Reis, você que tem sua Bíblia aí, abre e acompanha. 2 Reis, capítulo número 5, versículo 9 ao 14, diz assim, ó. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai, mergulha 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Aí o versículo 11 diz assim, ó, Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu, olha aqui a expectativa frustrada, pensava eu que ele viria até mim, pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
passaria a mão sobre o lugar da lepra e a restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito para você fazer alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais se ele apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no rio Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Você já conhece a história de Naamã. Leproso, morava na Síria. A menina passa a informação que ele fosse perante Eliseu, ele ficaria curado da lepra. Aí ele pega a sua carruagem, pega uns soldados, pega seus parceiros, seus amigos e vai para Israel. Atravessa a fronteira e vai até a casa de Eliseu. Só que veja bem, no caminho ele foi criando uma expectativa. Ele foi criando um pensamento, ele pensou assim, diz assim o texto, pensava eu que chegando aqui, com toda essa carruagem aqui, esses carros aqui na frente de Eliseu, ia impressionar Eliseu. Só que o plano de Deus não era que Eliseu saísse lá, colocasse a mão, orasse por ele, não era esse o plano de Deus, irmãos. Era isso, era tratar a vida de Naamã. Aí Naamã criou uma expectativa, disse assim, e foi pensando assim, acho que eu vou chegar lá, quando Eliseu vê parar todos esses carros na frente da casa dele. Eu descer nessa pinta que eu estou aqui, cara, com essa roupa, um comandante do exército, parar na frente da casa dele, com todos esses soldados aqui, ele vai se impressionar, ele vai vir aqui na minha frente, vai se colocar em pé na minha frente, vai falar com o seu Deus, vai colocar a mão sobre mim, vai passar a mão sobre o leproso e vai ficar limpo, vai curar. É assim que vai ser. Nada daquilo que ele criou deu certo, irmão. Você já criou uma expectativa assim na tua vida e você deu com a cara na porta? Já aconteceu com você, sim ou não? Sabe que fui só eu? Aconteceu, Silvanei, já? Criou toda aquela expectativa, e disse assim, vai assim que vai dar, e vai ser assim agora, e de repente foi lá e puf, deu tudo errado. E irmão, eu já tenho, cara, muitas e muitas dessas, porque a gente vai criando expectativa. Porque eu volto lá atrás do primeiro texto. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O jeito que eu faço as coisas não é o jeito que vocês fazem. É muito diferente do de vocês. Não é como eu penso, é como Deus planeja, irmão. Não é como você pensou, é como Deus planejou para a sua vida. Aí Naamã chegou ali, parou seu carro e ficou esperando chegar de repente ali o Eliseu. De repente sai alguém lá da porta, Eliseu, ele pensando que era Eliseu, né? Mandou o seu empregado, disse assim, vai lá e fala para Naamã que volte pelo mesmo caminho, passe no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e vai ficar limpo. Quando ele viu saindo, pensou que era Eliseu, não era nada de Eliseu, era um jovem, um menino. O Geazi, que era o que servia Eliseu. E disse assim, olha, o profeta não vai te atender, não vai falar com você. O profeta mandou dizer para você que é para você ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e a tua carne vai ficar purificada, a lepra vai embora. Naamã, eu queria assim, sabe aquele negócio assim que dá aquele estalo assim, mas caiu a ficha, mas espera aí, não pode, está brincando comigo, não está? Não, é isso mesmo, é verdade. Não, profeta, não é possível. Eu atravessei o país, atravessei a fronteira, vim com toda essa carruagem para chegar aqui, e esse profeta nem sequer olhar na minha cara, nem olhar para os meus carros, nem olhar para nada. Irmão, Deus não se impressiona com nada. Deus não se impressiona com as minhas habilidades, com o meu talento, com meus dons. Deus não se impressiona com isso. Deus se impressiona. O que Deus queria fazer com Naamã? Ele queria tratar Naamã. Ele queria que Naamã fosse mais humilde. E às vezes, irmãos, Deus fica quebrando a gente assim, pegando a gente, fazendo a gente ficar frustrado. É porque Deus quer quebrar o nosso orgulho, quer tratar. Ele quer que a gente aprenda com a dor, porque tem 2 formas de aprender, irmão.
É a gente aprender com os erros nossos, com os erros dos outros, ou talvez aprender com a dor, porque aí quando você erra, a gente aprende com a dor. E Naamã ficou sem acreditar, disse assim, não é possível. E ele, Geazi, voltou para dentro de casa e Naamã ficou bravo e ficou irado e foi xingando Eliseu. Deu a volta no seu carro e foi xingando, disse assim, não são lá os rios de Damasco, são melhor do que qualquer água aqui em Israel. E começou a menosprezar a terra de Israel, os rios, as águas, disse assim, todos os rios lá na minha terra é melhor do que essa terra aqui. E foi embora, xingando, murmurando. Por isso, irmão, eu digo para você, se deu com a cara na porta e não abriu, e você se frustrou, não murmure, se cale. Faça silêncio, espere, porque diante dessa porta fechada, existe um propósito. Alguma coisa Deus quer fazer, algo extraordinário na tua vida. Se Naamã, aí você tem que parar para ouvir quem caminha com você. Aí que entra a importância, irmãos, de quem está do seu lado. As pessoas que estão do seu lado, elas são pessoas que vai pela cabeça dos outros também? Naamã estava furioso e ia voltar para sua terra leproso e irado, amaldiçoando todo mundo. Mas aí quando de repente ele foi se acalmando na caminhada, aí quando chegou lá na beira do rio, quem sabe, os rapazes que estavam com ele disseram assim, meu senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Ah, com certeza faria, porque qualquer coisa ele faria para se livrar da lepra. Ele te mandou você fazer uma coisa tão simples, mandou você descer e mergulhar no Rio Jordão, que é tão simples, 7 vezes, por que você não faz, não tenta fazer isso? Não, porque não sei o que, acredito, eu quero conjecturar. Olha para a minha vida, olha para mim, um comandante do exército vai se humilhar, descer lá embaixo nessa água suja, nessa água turva que está aí? De jeito nenhum. E os companheiros dele, irmão, foram acalmando, eles assim, foram convencendo ele a fazer. Irmão, deixa eu dizer para você, você precisa caminhar com gente que te convençam você fazer o que Deus mandou você fazer. Amém? Posso ouvir um aleluia? Você não pode caminhar com pessoas que te tiram do propósito. Você tem que caminhar com pessoas que vai te incentivar. Não, mas vai lá, tenta. Vamos lá, vou estar aqui para te ajudar. Se fosse as pessoas, não fossem pessoas que, bons amigos de Naamã, diriam assim, não, vamos embora dessa terra o quanto antes. Mas eles convenceram Naamã a descer nas águas. E Naamã envergonhado, quem sabe ali, e achando que não dava certo, mas só que aquilo ali, o que ele estava fazendo, o que o profeta mandou, é o que Deus tinha planejado. E não era o que Naamã planejou. Naamã planejou receber uma oração de Eliseu, receber um toque da mão de Eliseu, mas Deus tinha planejado assim, é nas águas do Rio Jordão que você vai ser curado. Fica de pé. Eu não sei, irmão, como que estão os seus pensamentos. Mas deixa eu te assustar, deixa eu te frustrar aqui, preste atenção, olha para mim. É muito provável que 99% dos teus planos, dos meus planos, não são os planos de Deus. Mediante esta palavra, a maioria dos nossos planos não é o que Deus tem pensado, ainda que seja muito bom. Deus pode melhorar. Ou pode dizer assim, não é nada disso que eu planejei. Tudo, a expectativa que você criou, não é o que eu planejei. Por que eu disse para você, não deixe de fazer plano. Faça, mas leve a Deus, e diga a Deus, se é isso que o Senhor quer, está aqui. Mas se Ele disser não, aceite o não de Deus. Porque o fato de você aceitar o não de Deus, talvez é a melhor coisa que tu vai fazer na vida. É a melhor coisa. Então aceite quando Deus disser não. Naamã criou toda essa expectativa, e só quando ele fez o que Deus mandou, que a lepra desapareceu. Talvez, irmãos, a gente precise alinhar os nossos pensamentos, alinhar o nosso coração com Deus, todos os dias dizer, Deus, estou sentindo vontade disso, estou querendo fazer isso. Eu tenho feito uma oração, essa viagem mesmo que a gente fez agora, até comentei aqui na reunião que a gente teve essa semana, eu orei ali, a gente combinou quase no começo do mês, e eu orei quase o mês inteiro, todo dia dizer, Deus, se essa viagem não está no teu plano,
fecha a porta, quebra o carro, faz alguma coisa antes de nós sair para a BR. Coloca o teu anjo na frente como impedimento para a gente não chegar lá. E que se chegar lá, se a gente chegar lá e se não é do teu plano, que o Senhor não faça, coloca atrapalho, Deus. Parece uma oração doida, em vez de a gente orar para dar certo. Por que eu falo? Eu fico mais confortável com isso. Porque daí eu sei que Deus vai me guiando, irmão. E daí se as coisas, porque eu oro e acredito que vai vir resposta. Se eu ver que o negócio trancou o caminho, eu sei que vou ter um entendimento se foi o diabo que trancou, se é Deus que está trancando a porta. Se eu perceber que é o diabo que está fechando a porta, você vai chutar a porta e vai para cima. Porque o Espírito Santo vai fazer você entender. Amém? Estão entendendo isso? Não tenha medo de você orar para dar errado as coisas. Diz a Deus, se essa porta que eu estou entrando não é a porta que o Senhor tem para mim, fecha essa porta. Fecha essa porta para que eu não entre em portas erradas, porque eu quero começar a viver o que o céu tem para mim. Eu quero começar a desfrutar o que o céu tem para a minha vida. Eu quero começar a viver o teu plano. Eu quero começar a cumprir a promessa. Quero começar a cumprir o propósito que o Senhor tem para mim, diante das promessas que o Senhor tem feito. Fecha teus olhos e comece a falar com Ele. Comece a pedir para Deus, diga a Deus, essa palavra, Deus, fica mexendo comigo e fica muitas vezes até me assustando, porque não será como eu penso, mas será como o Senhor planeja. O que será que o Senhor planejou para mim? Fica tranquilo, irmão, que o teu pai não planejou nada ruim para você. O teu pai planejou coisas boas para você. O teu pai planejou coisas boas para você, e não coisa ruim. Quando a gente não confia em Deus, a gente fica desconfiando, e desconfiando você não se entrega. Então eu quero te convidar hoje para você se entregar. Você quer fazer uma entrega? Comece a falar com Ele agora. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Hoje eu quero convidar você para sair do seu lugar. Dá um passo à frente, vem aqui. E você vai fazer uma entrega hoje dos teus pensamentos, dos teus planos, e vai dizer: Deus, a partir de hoje não é mais eu. Quiser apagar a luz ali para o pessoal ficar mais à vontade, para você conversar com o papai, fique à vontade agora. Faça uma entrega agora, diga a Deus, quem sabe até agora eu estou numa resistência, mas agora a partir de hoje, Pai, eu quero entregar tudo ao Senhor. Eu quero me entregar de novo a Ti. Ah, Espírito Santo, eu quero que o Teu desejo prevaleça em mim. Eu quero que a Tua vontade prevaleça em mim. Dá um retorno para mim aqui, gente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, você tem coragem de fazer essa entrega e dizer: Deus, eu não quero mais viver a minha vontade. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero começar a viver o que o Senhor tem para mim. Comece a entregar essa comunidade para Deus, irmão. Diga a Deus: a partir de hoje, Deus, nós queremos viver o que o Senhor tem para nós nesse lugar. Não queremos mais viver a nossa vontade, mas queremos viver os teus sonhos, queremos viver os teus projetos. Promessas, volte a acreditar. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Começa a tocar a segunda vez dos teus filhos essa noite. Os teus planos são muito maior do que os nossos, Senhor. Deus, essa pessoa que está fazendo essa entrega ao Senhor, está entregando a Ti, Deus, a sua vida, o seu coração. Ah, meu Senhor, a Espírito Santo de Deus, nós entregamos ao Senhor os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planejamentos. Nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti, meu Deus. Nós queremos, Pai, viver um novo tempo. Queremos viver uma nova história. Queremos viver o que o Senhor tem realmente para nós. Queremos viver o plano original. O plano original do Senhor para a nossa vida. Chega de viver para nós mesmos. Ah,
Espírito Santo. Os sonhos de Deus Toca são o Senhor com tuas mãos. maiores que os Toca o Senhor com tuas teus. mãos agora. Ainda que os nossos pensamentos sejam bons, ainda que os nossos planos sejam bons, mas que nessa noite, Pai, nós possamos entregar eles para o Senhor. E se o Senhor quiser reconfigurar todos esses planos e fazer tudo diferente, fazer tudo novo, faça, Senhor. Faça tudo novo. Faça de novo, Senhor. Faça, Senhor, Os sonhos de Deus são maiores que os teus. É uma porta, Deus, que está aberta diante de nós, que não foi o Senhor que abriu. Pode fechar, meu Deus. Não queremos entrar por portas que não foi o Senhor que abriu. Nós queremos caminhar debaixo da tua ordenança, debaixo da tua palavra, meu Deus. Minha presença tu vais prosperar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Pai. Você devia se Sobre a vida dessa igreja. alegrar. Você devia se Em nome de alegrar. Jesus. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia Adore Ele de todo o seu coração. agradecer. Faça uma entrega da sua vida, do seu coração. Diga: Deus, eu entendi que o meu coração me engana. O meu coração me engana muitas vezes. Será que eu não estou enganado com os meus sentimentos? Será que eu não estou enganado pelas Você minhas próprias devia se vontades? alegrar. Você Aleluia. devia se Se o meu alegrar. coração está me enganando, Senhor, ajuda, Espírito Santo, a eu dominar o meu coração e não Você seguir o meu devia coração. agradecer. Ei, Você Espírito devia Santo, agradecer. Você sustenta os teus devia filhos com a tua presença. agradecer. Aleluia. Você pode levantar as mãos aos céus e Os aplaudir o nome sonhos do de Senhor nessa Deus noite. são maiores que os teus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Pode voltar aos seus lugares. Faça todos os dias uma entrega ao Senhor. Nós vamos passar aí entregando.